E aí galerinha, como é que vocês estão? Agora vamos tentar voltar com os vídeos mais regulares. Vamos ver umas 20 questõezinhas, acho que vocês estão vendo aí. Vocês devem estar vendo bem ampliado, né? Mas é para não ter nenhuma dificuldade na hora de vocês visualizarem as questões. Matéria direito constitucional que a gente está, né? Regime previdenciário dos servidores, aqui está listado o artigo 40 da CF. Acho que a gente vai nessa videoaula bem tranquilinho, 20 questõezinhas, beleza? Se tiver algum problema com o áudio, não esqueçam de deixar isso no comentário, alguma coisa assim, sugestões, estamos sempre dizendo, eita, certo? Vou tentar dar uma olhada para a câmera não cortar a resposta, a questão, certo? Mas então vamos lá, né? Essa primeira... essas questões aqui, né? A gente está respondendo elas para o CNU, né? Então eu puxei elas diretamente de uma videoaula do GRAM, que era justamente ele que estava no CNU, né? Mas, bem, sem mais enrolação, vamos responder a questão, que é isso que importa, né? É para o CNU, mas naturalmente qualquer outro concurso que cair essa parte de artigo 40, que é a parte do regime... É o que está na Constituição, que seria o regime dos servidores públicos. Isso daqui vai ser útil para vocês, beleza? Essa primeira aqui tá da Instituto de Administração. Não conheço muito essa banca não, mas não importa. É bom a gente responder questões, né? Alguns assuntos tem pouca questão, por exemplo, do César Gran Rio, que seria ideal, né? Vou acho que até fazer assim, que eu acho que assim fica melhor. Opa! Pronto, beleza, vamos lá então, né? Duas alternativas só. Primeiro, é vedada a incorporação de vantagem de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo, né? No caso, é porque existem algumas vantagens, né, que elas se incorporam e elas vão servir de base de cálculo para outras coisas, que elas vão ter uma manutenção no tempo, mas, por exemplo, vantagens de caráter temporário, elas são temporárias, então ela não incorpora a remuneração, então ela não serve de base de cálculo para outras coisas, né, para a concessão de outras gratificações, indenizações, seja o que for, né? Então essa está certa, realmente tem essa vedação. Citou um bom exemplo, né, que, por exemplo, função comissionada, cargo comissionado, eles normalmente vai ter uma gratificação, mas você vai receber, mas ela não vai se incorporar. Saiu do cargo, saiu da função, saiu da remuneração também. Item 1, item 2. Permitida a existência de mais de um regime próprio de previdência social. Eu acredito que não, hein? Acho que essa daqui vai estar errada. E de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime. Não. É só a gente pensar na prática, né? Como é que seria feito isso, né? Que, tipo, ter um mesmo órgão teria vários regimes e, ao mesmo tempo, vai ter várias entidades gerindo. Por exemplo, no nível federal, que é o nível de maior complexidade, a gente só tem uma entidade gestora. Tipo, pro regime geral seria o INSS, né? Mas, tipo, pro regime próprio, a gente só tem uma entidade gestora para cada órgão. Então, né? Não faz muito sentido. Então, primeira certa, segunda errada, né? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Gabarito tranquilinho, né? Vamos para a próxima, vamos tentar ser objetivo aqui. Vamos ganhar tempo. De acordo com o artigo 40, questão de completo, a lei... a lei... Aqui eu já meio que bati o olho aqui nas alternativas, né? Irá, deverá, poderá... sem ler a questão, né? Sem terminar de ler, a gente já pode pegar e excluir aqui. Não tá aparecendo a flechinha para excluir, que estranho. Deixa eu ver. Não tá. Bom, mas você já poderia arriscar, né? Se a gente tivesse na prova física, o irá, escolherá, não poderá. São termos, tipo, irá com certeza não seria, não é um termo que a Constituição usa, né? Escolherá e não poderá, muito pouco provável, né? Que sejam esses também. Eu iria pelo deverá ou poderá, tipo, se a gente fosse responder a questão sem ler. Olha como a gente já chegaria a 50%, né? A lei, blá blá blá, estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Apesar de eu dizer que achava mais provável esses dois, vai ser não poderá, vai ser a letra E, né? Aqui, infelizmente, eu não tenho muito o que explicar, né? Porque literalmente é o que está no artigo, né? Deixa eu ver até nos comentários se tem algum comentário que transcreve o artigo. Cadê? Aqui, artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados e DF e dos municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observar os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. Aí, se eu não me engano, vai estar nos parágrafos. Deixa eu ver se tem comentário do professor. Não tem, não. Aqui, ó. Parágrafo 10º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia. Então, é isso. Essa daqui, ficarei devendo uma explicação melhor, né? Porque é literal, né? Questãozinha safada. Terceiro, né? Considere que Mário é estudante de Direito e está no 5º semestre de Direito. Certo, beleza. Seu professor de Direito Administrativo escreveu no quadro uma questão contendo 4 alternativas incorretas e uma correta. A questão tratava de servidores públicos na Constituição Federal. A alternativa que Mário deve assinalar como correta essa contextualização não serviu para absolutamente nada. Foi só para a VUNESP comer um pouco do tempo da gente, né? São estáveis, a gente lembra, são 3 e a gente quer achar incorreta, né? Então, fácil. São estáveis após 4 anos. Aqui parou de ler, vamos ganhar um tempinho, né? A estabilidade é 3 anos, então essa daqui está errada, não é o nosso gabarito. Servidor público estável só perderá o cargo mediante sentença penal transitada em julgada? Não. Pode ser sentença não tem essa região de sentença penal, salvo engano, né? É sentença, né? Agora, tem a questão também de processo administrativo, que vai estar no artigo 37. Também tem outra possibilidade, mas a redação literal do que está no artigo, nesses artigos, né? Não sei se é o 37, acho que não é no 37 exatamente, acho que vai ser lá no 40 ou 41. Mas o que importa não é o número do artigo, é o conteúdo dele, né? E esse conteúdo aqui está incorreto. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solitário. Parece o nosso gabarito. Vamos verificar os erros das outras, vamos confirmar se a C que está certa mesmo. É permitida a incorporação, é vedada a incorporação de vantagem de caráter temporário. Essa ficou ainda por cima mais fácil, né? Por causa que era a primeira questão que a gente estava respondendo. Importância de responder várias questões aí, sempre se reafirmando. E essa daqui tem o mesmo erro da primeira, né? Estáveis após 2 anos, servidores públicos são estáveis após 3 anos, né? Gabarito letra C. Deixa eu puxar aqui só para ver se aqui tem o artigo. Aqui, ó. Artigo 41 fala sobre os 3 anos. E no artigo 41 também é que fala que você pode perder o cargo mediante processo administrativo que seja assegurado pela defesa. E o inciso 1 fala sobre sentença transitada em julgado, né? A VUNESP, mais um cipá para a gente perder tempo, né? Mais enunciado, mas vamos ler. Cora Coralina ingressou no serviço público estadual exclusivamente em comissão. Isso já é uma coisa para a gente prestar atenção. Ela era servidora pública, mas era comissionada, que significa que ela não tem uma vinculação para qualquer efeito definitivo. Ela não tem. Por exemplo, a aposentadoria dela, qualquer tipo de pensão, alguma coisa, se for isso que a questão vai cobrar, né? Eu sei que deve ser isso, porque eu já estou vendo aqui de canto de olho 60 anos e também porque é o tema dos artigos que a gente selecionou, né? Tem que ser vinculado ao regime geral de previdência, como se fosse privado nesse ponto, né? Como se ela tivesse sido uma empregada privada. Aos 25 de fevereiro de 90, aprovada em concurso público em 17 de julho de 98, exonerou-se do cargo em comissão e na mesma data tomou posse e iniciou o exercício do cargo efetivo. Então em parte retiro o que eu disse, né? Porque ela tinha emprego em comissão e depois passou a ser vínculo efetivo, então normal, né? Em 98, bom, depois da Constituição, então não tem sequer a gente ter dúvidas sobre qualquer tipo de regime jurídico, né? No qual permanece até os dias atuais. Ao completar 60, em 5 de fevereiro de 24, requereu aposentadoria, né? Essa questão, no caso, ela vai querer saber acerca das reformas, talvez. Se pá, vai ser uma falha minha essa daqui. Vamos ver se eu tô lembrado, né? É correto afirmar que a servidora faz jus à aposentadoria nos termos do artigo 40, na redação anterior a 103, com direitos a proveito necessariamente equivalentes à média aritmética das remunerações de contribuição, 100% de todo o período contributivo, reajustados nos termos da lei. Essa seria a norma nova, né? A dúvida é, ela vai se aposentar de acordo com qual norma? Ela completou 60 anos, a ideia de se aposentar em fevereiro de 2024, né? Aí essa parte eu vou falhar.
Fevereiro de 2024. Quando é que essa emenda foi aprovada? Porque se ela já cumpriu os requisitos para aposentadoria em 2019, quando exatamente a emenda foi aprovada, né? A gente pegava 24, né? Então ela teria 55 anos lá em 2019, né? Ela teria. Ainda não faz jus. Eu acho que ela vai fazer jus com a regra antiga. A regra antiga era 80% dos vencimentos os 80 maiores, né? De todo. Ó, a regra de transição provendo necessariamente a média dos maiores remunerações correspondente a 80% de todo o período contributivo. Acho que vai ser essa. Não. Faz jus à aposentadoria voluntária nos termos do artigo 6º da emenda 41, com proventos calculados segundo a regra de integralidade e reajustado para paridade. Deixa eu ver aqui o gabarito. Meio que não tem. Tem, né? Mas vamos ver aqui. É porque essa questão precisava de um contexto. Acho que a IA não capta esse tipo de coisa, não. Servidor público que tem engraçado. Até a data de entrada. Da emenda, né? Poderá se aposentar quando preencher os requisitos. Mulheres 20 anos, tá? Não é bem isso, a explicação tá meio falha. Essa eu vou ficar devendo para vocês. Se alguém souber, deixe ela nos comentários. Se alguém souber a questão, a resposta bem estruturada. Vamos para a próxima. Sobre o capítulo da administração pública na CF, assinale a alternativa incorreta, né? A gente deve ter 4 alternativas aqui certas e uma errada. Vamos tentar localizar a errada. Os atos de improbidade administrativa, importação, suspensão. Um erro comum que as bancas costumam tentar fazer vocês errarem é trocar suspensão por cassação, né? Mas não existe cassação de direitos políticos no Brasil, então acredito que não é uma pegadinha que a gente vai cair fácil, né? Suspensão, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa daqui está certa, logo não é o nosso gabarito, vamos para a próxima. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Para mim que isso daqui também está certo, a ação de ressarcimento ela é imprescritível, certo? O cara, a punição ela pode prescrever, mas o ressarcimento em si não. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelo dano que seus agentes causarem nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo somente. Se eles não tivessem colocado somente, talvez a pegadinha tivesse ficado melhor, mas nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade para a administração pública, ou para quem faz às vezes, né, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, que esteja prestando um serviço público, seja por concessão, permissão, seja o que for, é a objetiva, mas do agente público é subjetiva, certo? Ou seja, subjetiva, dolo ou culpa, não é só dolo, né? Vamos ler as outras duas, só por questão de revisão, né? A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Tranquilo, né? A gente já sabe que está certa. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do 40, 42, blá blá blá, com a remuneração do cargo. Isso daqui fala sobre a acumulação. A gente sabe, bem tranquilo, que você só pode acumular em 3 hipóteses. Lembre-se que isso é para cargos públicos, né? Se o cara tem um cargo público e um cargo na iniciativa privada, isso não é acumulação, né? Não é a acumulação que é vedada pela lei. Você não pode você pode acumular 2 cargos de professor, um cargo técnico ou científico de professor, ou um cargo técnico científico comum de professor, ou então 2 cargos de profissional de saúde com profissões regulamentadas, certo? Aí no caso, isso também vai valer para aposentadoria. Se o cara se aposentou, sei lá, como técnico judiciário, ele não pode fazer um concurso e virar analista. Quer dizer que ele não pode entrar na... Não, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi, ele não pode manter as duas coisas. Se ele entrou como analista, se ele se aposentou,
estudou, fez um concurso público para analista, agora ele vai receber a remuneração de analista e ele meio que perde a aposentadoria que ele tinha. E aí, se for o caso, ele conseguir trabalhar mais tempo, né, ele vai aumentar a sua aposentadoria, né? Certo? Fechou? Ressalvados os cargos acumulados na forma da lei, que foi esses que eu falei, essas três hipóteses, né? Cargos eletivos, a gente tem hipótese que os cargos eletivos, eles vão acumular, apesar de normalmente você não exercer, né? No caso do vereador, ele havendo compatibilidade do horário, ele vai exercer os dois, ou seja, ele efetivamente acumulou. Nas outras hipóteses, prefeito, ele vai escolher a remuneração, e os outros cargos, quaisquer que sejam, ele vai se afastar, mas ele vai manter o cargo, ou seja, entre aspas, ele acumulou, né? Porque ele está tendo os dois cargos, ele não está recebendo os dois, ele não está exercendo os dois na maior parte das hipóteses, mas ele vai ter. E os cargos em comissão? Cargos em comissão, aí sim você pode acumular, certo? Não tinha nenhum problema o cara ele ser técnico, ele podia até, sei lá, ser diretor, ter uma função comissionada de diretor, aí depois ele sai, ele é exonerado, e aí depois ele mantém-se como diretor, agora ele não tem uma função comissionada, mas ele tem um cargo comissionado como diretor, ou até como assessor de uma vara, por exemplo. Olha o cargo da pizza. Não tem problema isso acontecer, certo? E aí diferente da primeiro exemplo que eu dei, do cara que ele era técnico e virou analista, nesse caso que o cara meio que está fazendo a mesma função, ele vai receber duas vezes a aposentadoria e a remuneração relativa ao cargo em comissão. Vamos para o próximo. 6. Em relação às regras constitucionais do regime próprio de previdência social de servidor público titular de cargo efetivo, é correto afirmar sobre a contagem do tempo de contribuição fictício. A gente viu que contagem de contribuição fictícia não é uma coisa adequada, não é uma coisa permitida, né? Ó, eu acho que a nossa gabarito já vai ser aqui. Acho que na hora de puxar a questão faltou um acento, né? Mas seria: é vedado o estabelecimento, ainda que por lei, de contagem de tempo de contribuição fictício. É possível a contagem de tempo? Todas vai gerar nessa ideia, né? É possível ou não é possível, né? Aí vai dizer aqui na letra B: é possível contagem em qualquer situação, desde que estabelecida em lei complementar. Possível de tempo de contribuição em qualquer situação, estabelecida em lei complementar federal de abrangência tal. É possível se virar acumulação. É possível desde que prevista em lei a atividade desempenhada tal. Nada a ver, não é possível e acabou, certo? Só uma coisa interessante aqui ele tenta induzir criar uma ideia até que eu achei interessante, né, de pegadinha, essa daqui, ó. É possível a contagem de tempo de contribuição desde que haja previsão em lei específica e se refira a uma das hipóteses de acumulação constitucional de cargos públicos. Você pode pensar, o cara ele exerce 2 cargos de professor, então ele vai contar dobrado. Cada ano dele, ele está trabalhando em 2 lugares, ele está contribuindo para o mesmo regime, então ele vai pegar e vai se aposentar na metade do tempo. Não, senhor. Ele vai poder se acumular. Ele vai poder acumular as aposentadorias e ele vai contribuir 2 vezes, sim. Não vai não vai contar dobrado, porque ele vai poder se aposentar em um cargo outro. Inclusive, eu já vi isso acontecer aqui com um professor, que ele tinha um emprego no estado e um no município. Ele acumulava, podia 2 cargos públicos, né? 2 cargos de professor. E aí ele se aposentou no estado, porque no estado ele já tinha o tempo de contribuição necessário, mas ele não tinha no município. Aí ele se aposentou de um e aí ele permaneceu no outro. E posteriormente ele pegou e se aposentou nesse outro cargo. Tem problema não. Não se contou dobrado, por quê? Porque ele agora recebe 2 aposentadorias. Igual ele acumulou por muito tempo o trabalho e a remuneração, agora ele acumula as aposentadorias, certo? Mas é isso, é vedado o estabelecimento de tempo fictício. Gabarito letra A, Tranquilovski. Vamos para a próxima. Nos termos em que disciplina a Constituição Federal do Brasil, o regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, né? Contributivo, porque todo mundo contribui, inclusive o que já está aposentado, no caso do regime próprio, continua contribuindo. E solidário porque você não está contribuindo para a sua aposentadoria. Até porque, né, o cara que já está aposentado, se fosse assim, não faria sentido ele continuar contribuindo, né? Você contribui porque pode ser que tenha uma pessoa que contribuiu um mês e ela acabou se aposentando já com um benefício integral. Mas você, pode ser que você já tenha contribuído 10 vezes o valor que você vai receber, entendeu? Mas você está contribuindo para o sistema. O sistema paga todo mundo e o sistema recebe de todo mundo, entendeu?
entendeu? É por isso que algumas pessoas dizem até que tipo, é uma previdência meio que um esquema de pirâmide. Porque se você olhar por esse lado, talvez seja, né? Sobre o servidor público, considerando o previsto na CF, acerca do tema, assinale a correta. Beber uma aguinha. O servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Acredito que essa vai estar certa. Acho que vai ser 70 anos mesmo. Se eu não me engano, tem uma lei complementar, né, que diz que vai ser 75 anos, que é 75 anos. Mas como a pergunta é considerando o previsto na Constituição, acho que vai ser esse o nosso gabarito. Vamos conferir as outras para ter certeza. Vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Sobre o servidor, assinada correta. Então vai ser essa. Então acho que na Constituição tá 75 mesmo, entendeu? Que eu tô confundindo. E os proventos são proporcionais, essa parte aqui tá certo. O erro vai ser só o 5. Vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Essa daqui com certeza tá certa. Vamos tentar ver as outras para ver os erros. Viu. Poderão ser estabelecidos por lei ordinária do respectivo ente federativo. Aqui eu já lembro de ser lei complementar, né? No caso, idade de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, blá blá blá. Essa questão é complementar, é lei complementar. A IBAD pegou, parece coisas bem pequenininhas para mudar, né? Aplique-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, livre exoneração e nomeação, de cargo temporário, blá blá blá. O regime próprio não, é o regime geral. Lembre-se isso, o cara que ele é vinculado, comissionado, o vínculo dele é temporário e sempre vai ser temporário, mesmo que ele se aposente, deixe pensão, isso ainda tem que ser um vínculo temporário, certo? Temporário entre aspas, né? Sim, a pessoa não vai perder a aposentadoria, né? Mas ele não vai ter um vínculo com a administração pública, né? Esse vínculo vai se extinguir, ele vai ficar vinculado ao regime geral como uma pessoa da iniciativa privada, aposentado da iniciativa privada. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores dos subsídios de remuneração dos cargos em empresas públicas. Não é semestralmente, eu não me lembro a periodicidade, mas o erro vai ser esse. Essa B tá certa. Fechou? Deixa eu ver só essa última aqui, qual seria a questão. Aqui, ó, ficou a 75 anos. Interessante que... a emenda alterou também a lei. Tem a emenda constitucional alterou de 75 anos para 70. Eu estava confundindo. Achei que era uma lei que tinha feito essa alteração, mas a Constituição também foi retificada, né? Foi alterada, melhor dizendo. Blá blá blá. Aqui, a última. A Constituição, no artigo 36, determina que os poderes executivos devem publicar anualmente. Tá certo? Como eu tinha pensado, é anualmente que ele tem que fazer essas publicações, não a cada 6 meses. Até porque, né, rotineiramente as remunerações, subsídios, elas mudam a cada ano, tem as suas atualizações, não a cada semestre, né? Até por questão de revisão geral e tal. União, Estados, DF e municípios, instituição, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias, fundações públicas. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre os servidores públicos, assinale a correta. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, isso daqui a gente já viu algumas vezes hoje, né? Mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, aposentados, dos pensionistas, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Parece correta, parece bem completinha. Vamos ver se as outras têm algum erro, né? Vamos fazer a nossa prova dos 9. Não poderão ser estabelecidos idade e tempo de contribuição diferenciados para qualquer tipo de aposentadoria. Não, existem alguns critérios de aposentadoria especial, né? Quem trabalha em condições de risco, periculosidade, muito relacionado a quem trabalha com segurança pública. Professores do ensino fundamental, infantil e médio também tem uma redução. Então, sim, tem critérios diferenciados e se torna a letra B errada. Em alguns casos, a lei poderá estabelecer forma de contagem de tempo fictício. A gente já falou tanto disso, né? Mas agora me passa pela cabeça que pode ser que alguém que esteja vendo isso não tenha bem captado que seria fictício, né? Que fictício seria realmente inventado, né? Seria a lei dizer que, tipo, sei lá,
fulano ele trabalhou como mesário, ele foi assistente de alguém, ele fez um trabalho específico, então por causa desse trabalho eu vou considerar que ele cumpriu, sei lá, 3 anos, entendeu? Ele cumpriu um tempo aí de contribuição que ele nunca contribuiu, seria uma contribuição fictícia, isso não existe, né? É uma vedação e por isso a letra C também está errada. E a letra D está muito fácil também, né? São estáveis após 2 anos, não, são estáveis após 3 anos os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. Então, todas as outras erradas, a gabarito letra A, né? 10. De acordo com a Constituição Federal, o servidor público abrangido... Ó, essa é a 10, disse que iria fazer 20, mas eu vou quebrar essa aula em 2 pedaços, vamos só pegar essa daqui para não ficar muito longo, certo? Hoje eu mando essa, amanhã eu mando outra. De acordo com a Constituição Federal de 88, o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas, vai que ele se recupera, né? Para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão de aposentadoria. Bom, parece certo, incapacidade permanente, é isso aí. Primeira possibilidade é readaptação, primeira tentativa. Não conseguiu, tem que fazer avaliação periódica, vai que a pessoa se recupera, né? Mas se não, ele está aposentado, seria a aposentadoria por invalidez, né? Não é o termo mais correto agora, né? Seria a aposentadoria por incapacidade permanente mesmo, né? Mas é o que está mais grave. Beleza, né? Inciso 1, tá certo. Aí aqui é sobre o servidor será aposentado compulsoriamente, comprovando proporcionais ao tempo de serviço 70 anos ou 75 na forma de lei complementar. Eu acho que é essa. Inclusive, se eu não me engano, o que eu confundi foi por causa disso, que era esse 75 anos é relacionado a uma lei complementar, né? Aí todo servidor público federal já está nesses 75 anos. Acho que é esse. Esse, eu pessoalmente vou deixar ela meio stand-by, como diria, né? Vamos ver as outras, né? A outra, na verdade, mas eu acho que ela vai estar certa também. No âmbito da União, atualmente, né? Aos 62 anos se dá aposentadoria se for mulher e aos 65 anos, é a regra mais nova, creio que isso está certo. E no âmbito dos estados, DF, municípios, na idade mínima estabelecida mediante as emendas, não. Essa norma, ela não é uma norma federal, que tem aplicação só na União, é uma norma que ela tem aplicabilidade de modo geral para nacional, né? Então eu diria que é 1 e 2. Ó, 1 e 2 estão aqui, né? Vamos ver se eu acertei ou se eu fiz questão de errar a última só para ficar gravado. 1, 2 e 3, tá correto isso daqui. Vamos ver qual é o artigo. Eu quero só saber mais a última. É no artigo 40 mesmo. Não, aí aqui não desvendou. Tem de aluno às vezes é melhor. Geralmente é melhor. Ó, 75 anos na forma da lei complementar tal. No âmbito da União é literalidade, né? No âmbito, mediante leis complementares, observado o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo, né? Aí eu acho que eu dei uma enrolada, sabe por quê? Porque me passou aqui como se fosse a norma geral. A norma geral realmente é federal, mas só que a questão é nacional, né? Mas a questão é que aqui a gente está falando de servidor público, né? A gente está nos artigo 40, regime próprio de previdência, entendeu? Aí sim, cada um vai ter seu regime de previdência. A União vai ter um, os estados vai ter outro. Até porque, por exemplo, a União tem regime próprio, mas pode ser que alguns não tenham regime, seja seletista, né? E por aí vai, né? Mas bem, vou dando essa cortada por aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Amanhã estará lançada a continuação, questão 11 e a questão 20, beleza? Até breve, bons estudos!